Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e, claro, nossa Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você confere? Olha só, o contribuinte tem que ter atenção. Isso porque já começou a contar o prazo para a declaração do imposto de renda. Mas calma, viu? Sem agonia. Daqui a pouquinho aqui no estúdio a gente vai bater um papo com o contador e, lógico, trazer para vocês todas essas novas regras e os prazos também. Mas tem ainda um levantamento apontando que o transtorno mental tem sido a principal causa. Para você ter uma ideia, quase 500 mil de licenças médicas foram tiradas somente em 2024. E tem ainda mulheres contando histórias, lutas e desafios de mulheres. E claro que tudo isso por meio da arte. Claro que a gente já começa, viu? É o seu Revista Maranhão que já está no ar. Começando, graças a Deus, mais uma semana que seja com o pé direito, que seja também com muita disposição, muita coragem, para que a gente possa avançar, viu? Em tudo aquilo que você está planejando para essa semana. Dá aquela respirada, pega aquele fôlego e vai embora, viu? E lógico, se cansar não tem problema, pode dar uma paradinha, só não pode ficar por lá, tá bom? Combinado? Vamos começar a nossa semana, claro, e por aqui com muita atenção, porque março está indo embora, abril já está chegando, a gente abraça esse mês, mas também com muita preocupação e atenção. Isso porque o prazo da entrega da declaração anual do imposto de renda, pessoa física, referente a 2024, já começa a contar o calendário, tá? E aí lá no dia 17 de março, já começou e segue até o próximo dia 30 de maio. Agora atenção, porque a gente tem novas regras e você vai entender como é que vai funcionar. De 17 de março até 30 de maio, o contribuinte brasileiro precisa apresentar sua declaração de imposto de renda. O prazo é relativamente extenso, mas quem for declarar deve estar com tudo pronto com antecedência. Isso porque algumas regras foram modificadas. Para não ser pego de surpresa, é importante ficar por dentro do que foi alterado. O teto de rendimentos tributáveis foi para R$ 33.688. Quem exerceu atividade de propriedade rural também teve um aumento nesse teto, foi para 169.540. Quem oferiu rendimentos de ganho de capital e pagou esse ganho de capital até dezembro. E quem teve rendimentos aí de aplicações no exterior, de aplicações financeiras e de lucros através de empresas. As principais informações básicas a serem declaradas estão ligadas à origem do dinheiro que o contribuinte movimentou, seja recebendo ou repassando. Informes de rendimentos das suas fontes pagadoras, daquilo que você recebeu, tá? Das pessoas jurídicas, rendimentos de aluguéis, porventura tenham obtido, extratos bancários de operações, toda essa documentação ela deve ser reunida e deve ser apresentada, né, estar à disposição da pessoa que for, do contribuinte ou profissional contábil que for fazer a declaração de imposto de renda do contribuinte 2025. Ter todos os documentos organizados com antecedência reduz o risco de erros que podem levar o contribuinte à malha fina. Alguns equívocos, aliás, são bastante comuns. Às vezes, a ausência de informar uma fonte de renda, de rendimentos que obteve durante o ano calendário 2024, e às vezes você incluir despesas de dependentes, entre aspas, e eu incluo esse valor do plano de saúde meu juntamente com o dele, vai cair na malha fina, vai ter problema com malha fina. Viu só, né? Parece difícil, mas não é. Calma, porque apesar de parecer aí um tanto complexo, você tem que dar alguns passos, né? Primeiro, entender que é preciso ficar atento a essas novas regras para poder não se perder nesses prazos e principalmente não ser alvo de quem? Do leão. Rafael é empresário e lida com muitos documentos todos os dias. Entre eles, notas fiscais, extratos e tantos outros de movimentações financeiras. Agora, ele se depara com um período crucial para todo contribuinte. A declaração do imposto de renda à pessoa física já pode ser entregue. Rafael já está com tudo organizado.
Eu sempre faço meu controle, né? Desde o começo do ano eu vou guardando todas as notas fiscais, todos os recibos, tudo que eu faço, tudo que eu tenho de despesas mesmo, eu vou fazendo até mesmo em planilha para facilitar a minha entrega na declaração de imposto de renda. Em 2025, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física será um pouco menor em comparação ao ano passado, 3 dias a menos. Foi iniciado no dia 17 deste mês de março e vai até o dia 30 de maio, exatamente às 23 horas e 59 minutos. Nada que atrapalhe a vida do contribuinte que se preocupou antecipadamente em juntar todos os documentos necessários. Esse é apenas um dos cuidados que todo contribuinte deve ter. Se tornou comum, nos últimos anos, as regras para a declaração sofrerem alterações. A primeira delas, e talvez a mais importante, diz respeito aos limites de obrigatoriedade. Quem recebeu mais de R$ 30.639,90 em rendimentos tributáveis ao longo de 2023 teve que declarar o imposto de renda. Neste ano, o valor passou para R$ 33.888 recebidos em 2024. Também estão obrigados a declarar quem atualizou valores de imóveis e apurou rendimentos no exterior. Por conta destas mudanças, o Rafael prefere procurar sempre um escritório de contabilidade para contar com a ajuda de um especialista no assunto. Quando você está com um profissional qualificado, você já sabe que quase você não vai ter dor de cabeça. Quando você faz por conta própria, a dor de cabeça pode vir quando vem ela é grande, né? Então, eu prefiro mesmo confiar meu imposto de renda a um profissional qualificado, que é justamente para evitar esse tipo de dor de cabeça, né? Malha fina, que ocorre direto, principalmente agora, né, com essas alterações, essas mudanças. Então, o contador ele está sempre nos orientando o que fazer, como fazer, né, para que a gente possa fugir dessa malha fina, né, e entregar a declaração todo o tempo certinha. E olha só, gente, os contribuintes que desejam utilizar o celular, o tablet, ou então o site da Receita Federal para poder preencher e transmitir a declaração do Imposto de Renda 2025, devem aguardar um pouquinho, viu? Até amanhã, dia 1º de abril, para poder iniciar essa jornada. Mas sobre esse assunto eu vou conversar agora com o André Veras. Ele é contador e também educador financeiro e vai ajudar a gente a entender melhor como é que vai, né, como é que a gente pode, né, caminhar aí nessa jornada, como eu disse agora há pouco, que parece difícil, mas se a gente prestar atenção e buscar ajuda técnica, fica mais leve, não é isso, André? Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, Kate. André, olha só, todos os anos a gente sabe que tem mudanças, né? É preciso, logicamente, como a gente observou aí nas reportagens, ficar atento, porque um detalhezinho pode mudar, né? E pode trazer, quem sabe, um probleminha. A gente observou, e eu queria que a gente começasse com isso, que são muitos os prazos, né? Agora, no dia 17 de março, a gente teve um prazo que foi o início, né? O start desse processo, não é isso? Então, Kate, muito importante esse tema que você está colocando, né, a questão dos prazos. O que é bom a gente estar ciente com relação à questão dos prazos? Nós iniciamos, a Receita Federal disponibilizou a partir do dia 17 de março, né, as declarações pré-preenchidas, né, que são aquelas declarações que já vêm algumas informações, mas não vêm 100%. Né? E a partir de amanhã, já o dia 1º de abril, a Receita Federal já vai disponibilizar, através justamente do que você falou anteriormente, dos tablets, dos smartphones, dos apps que estarão disponíveis para todos os contribuintes. Agora, dia 1º de abril. Muito bem. A gente está falando sobre um processo que está sendo startado, mas que tem mudanças. Para quem está em casa, que de repente ainda está confuso, né? Que está fazendo agora esse recolhimento, né? de documentos, fazendo essa juntada. O que é necessário observar, André? Então, outro ponto também muito importante. A declaração de imposto de renda, como eu falei anteriormente, pré-preenchida, ela não vem todos os dados. Então é importante que o contribuinte, você que está em casa agora nos ouvindo, já vá organizando os extratos bancários, os informes de rendimentos, né, todas as suas aplicações financeiras, aqueles que têm imóveis também no seu nome, né, de pessoa física, que já vá organizando, porque essas declarações, muitas delas, a declaração pré-preenchida não traz. Então você deve observar a declaração, né, ver o que está, o que vai vir já com a pré-preenchida, e aquele que não estiver, estar atento
justamente com esses recibos, esses documentos, você incluir na declaração para não cair em malha fiscal. Agora, perdeu o documento, ficou confuso, como é que faz? Pronto, boa pergunta. Então, por isso que a gente sempre aconselha procurar o especialista. Por quê? Porque o especialista ele vai dar as principais dicas, né? Hoje o próprio Gov ele já te dá essa opção também de você trazer as informações. Eu perdi algum documento, eu não organizei direito durante o ano, não sei onde está. Você pode também estar tendo essa opção de buscar diretamente do site do Gov. Ele te dá essa opção também, de trazer esses rendimentos, aplicações, extratos. É mais uma opção que o Gov te dá também hoje. Agora, logicamente, você tem que ter, né, todo um acesso, porque não dá para ser da noite para o dia. Com certeza, aí está a organização, né? Sim. Muitos dos contribuintes que a gente vê chegando no escritório, que nos procuram, né, às vezes perdidos, né, não tem senha, não tem código de acesso, mas é muito fácil, é muito simples, né? Primeiramente, como eu falei, é procurar um profissional da área, um especialista, e caso você mesmo deseje fazer, é ter esse cuidado, ter o seu CPF em mãos e o código de acesso do gov.com, que hoje está disponível para qualquer pessoa, está muito fácil, né? Através dos aplicativos, né? Ou então diretamente no site da Receita Federal. Agora, dentre esses detalhes que você aponta, nós temos movimentações bancárias também, né? E a gente viu aí, lá pelo finalzinho de 2024, muitas questões envolvendo o recebimento, né, de valores ou de transferências por meio de PIX. Isso causou, assim, uma confusão na cabeça das pessoas. O que as pessoas, de fato, precisam entender sobre esse assunto? Bom, então, primeiramente você, o contribuinte deve saber a questão dos valores, né, da isenção, até que teto vai o imposto de renda. Quem está obrigado hoje a declarar imposto de renda, para ser mais preciso? Né? Aqueles que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, esses estão obrigados a declarar. O segundo ponto é esse ponto que você colocou, através do PIX. Hoje, todas as instituições financeiras e bancárias, elas dão um informe de rendimento, que é a chamada DIF, para o contribuinte. Através dessa DIF, você vai estar tendo todo um espelho das suas movimentações bancárias e lá mesmo está contido o que deve ser colocado, o que está isento e o que é tributável. Então, não precisa ter essa preocupação, é você procurar os meios corretos e específicos. Né? Ou você vai no seu aplicativo do banco, ou então você pode se dirigir diretamente com o seu gerente, que ele vai lhe dar a DIF das aplicações financeiras e lá vai estar dizendo o que é necessário, o que é obrigatório e o que não é. Eu tive movimentações bancárias durante o ano, como você perguntou, a respeito do PIX. Eu estou obrigado ou não? No próprio extrato, ele vai estar dizendo se é obrigatório ou não. Agora, se você teve rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, você está obrigado a declarar. Uma outra dúvida que é extremamente pertinente é quanto aos beneficiários. Como é que funciona isso? Pela dúvida. Muitas vezes os pais, em algum momento, se separam, né? Sim. E aí você, obviamente, né? Muitas vezes é o pai quem faz isso, com relação à escola, plano de saúde, enfim, esses tributos. Como é que funciona para que as pessoas possam entender e não haja aquela condição de cruzamento? Bom, mais uma excelente pergunta, Kate. Com relação aos dependentes, né, que a gente quis colocar aqui. Os dependentes, ele jamais poderá ser colocado em ambas declarações. Nesse caso, por exemplo, que você citou, os pais que venham a se separar, eles têm que ter essa comunicação, né, do pai com a mãe, porque uma vez colocado, por exemplo, na declaração do pai, ela não pode ser colocada na declaração da mãe. Só vai ser colocado em um dos dois, ou do pai ou da mãe. Ou, caso isso aconteça, com certeza eles vão cair na malha fiscal. Então, todos os gastos com saúde, por exemplo, e educação dos filhos, dos dependentes, ele só poderá ser colocado em uma declaração, ou na do pai ou na da mãe, para evitar a malha fiscal. Por falar em malha fiscal, né? Tem muita gente que ainda está resolvendo problema lá de 2024, né? E sequer ainda está configurando aí 2025. Como é que esse cidadão deve fazer? Bom, a malha fiscal é justamente o famoso leão, né? Muita gente conhece como o leão da Receita Federal, né? O que é a malha fiscal? Bom, a malha fiscal nada mais é, Kate, que o cruzamento de dados que a Receita Federal faz. Né? Uma vez você caiu na malha e identificou que a sua declaração de imposto de renda está na malha fiscal, não precisa você ficar desesperado. Existem os prazos legais para isso.
Aqueles que estão com malha fiscal do ano passado, ainda dá tempo, justamente agora, começou agora em janeiro de 2025, os prazos para você retificar a declaração, para você apresentar junto à Receita Federal essas malhas, essas verificações, esses erros que aconteceram e fazer uma declaração retificadora. Você fazendo uma declaração retificadora, dependendo da malha, você sai dessa condição de malha fiscal e está quites com o famoso leão. Né? Que é o que todo mundo precisa estar mesmo, né? Agora, André, claro que eu sei que a gente está batendo esse papo aqui, mas as pessoas, obviamente, têm ainda mais dúvidas, né? Eu vou, inclusive, disponibilizar, com a tua permissão, o teu contato, o teu e-mail, para que você que está em casa, se tiver essas dúvidas, já encaminha direto, né, para que o André, de alguma forma, possa responder. Tudo bem? Bem, então nós estamos disponíveis para ajudar todos aqueles que nos procuraram. Nosso contato, nosso telefone é o 989-8739-0148, esse número também é o nosso WhatsApp. Nosso escritório fica aqui a Prime Contabilidade, fica aqui no Shopping da Ilha, no edifício empresarial Shopping da Ilha. E nossa rede social, nosso Instagram é Prime Contabilidade WR. Muito bem, a gente vai colocar aqui o @ para que você possa, de alguma forma, aí, tirar essas dúvidas. André, te agradeço a participação mais uma vez aqui, deixando o espaço aberto, que a gente tem muita coisa ainda para falar sobre esse assunto. Afinal de contas, o prazo ainda se estende, né? Zé, eu queria também salientar aqui, né, concluindo já a nossa participação, que o prazo vai até 30 de maio, como a Kate já mencionou. Então ainda dá tempo, né, para todos os contribuintes, sem preocupação, com tranquilidade, você procurar. Não deixe de procurar um profissional especializado, um contador da sua confiança, um especializado da sua confiança. E é sempre um prazer vir aqui esclarecer a população, esclarecer a todos os contribuintes, tirar as dúvidas. Nós estaremos sempre disponíveis para isso. É sempre um prazer e um orgulho. Muito obrigado pela oportunidade, Kate. Imagina, obrigada, tá? Olha, a gente ainda fica por aqui. Antes de ir para o intervalo, queria chamar a sua atenção para o polo turístico, que é considerado o polo turístico religioso aqui do estado. E fica localizado no município de São José de Ribamar. E que compreende, claro, a região metropolitana, portanto, é pertinho, né? E agora volta a contar com um de seus pontos turísticos que chama mais a atenção. É a imagem do Santo Padroeiro. Foi revitalizada, viu? E agora está entre as maiores do Brasil e chamando a atenção. O momento pediu uma missa dentro do Santuário do Padroeiro do Maranhão. Após a celebração, o evento aconteceu na área externa. E vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Do alto dos seus 33 metros de altura, o monumento a São José de Ribamar embeleza o litoral de uma das principais cidades do Maranhão. A imagem, inaugurada em 1998, foi revitalizada pelo governo do estado após passar anos sem reparos. A entrega do monumento aconteceu com a presença do governador Carlos Brandão, autoridades públicas e da comunidade católica, além de moradores. A recuperação foi feita por especialistas, uma vez que o monumento é patenteado pelo autor da obra. Estamos devolvendo ao povo de São José de Ribamar todo esse monumento requalificado para fortalecer a fé, acima de tudo para fazer uma homenagem aos romeiros, que tanto frequentam São José de Ribamar. Portanto, um momento de muita alegria para o governo do estado, está podendo fazer essa devolução desse monumento tão importante que, com certeza, vai engrandecer todo esse aspecto religioso da cidade de São José de Ribamar. O monumento está entre os maiores do Brasil. Só perde para o Cristo Redentor, que tem 38 metros. A imagem traz o pai adotivo segurando a mão do menino Jesus como símbolo de carinho e proteção. Durante as obras de revitalização, foram feitos a recuperação e o reforço estrutural da estátua, além da renovação e modernização do revestimento, entre outras melhorias. Demorou 1 ano e 2 meses, está aí toda recuperada e hoje está entregue à população de Ribamar. A construção do monumento a São José de Ribamar foi iniciada em março de 1997. Ela foi feita em etapas pelo artista goiano Simval Floriano Peixoto. Aos poucos, tijolos, cimento, pedra brita e ferro foram sendo moldados até dar o formato da imagem. Um monumento
que enche de orgulho quem vive na cidade balneária. A reforma deste monumento vai trazer mais divisas, mas também vai trazer mais pessoas e traz reconhecimento para o Estado, embeleza o nosso Estado, a sua face, a sua acolhida, embeleza muito o nosso município. O governador veio e trouxe a fé. O Bolo de São José nada mais é do que a fé, do que o turismo, a ratificação do turismo religioso. Portanto, temos só que agradecer essa grande obra efetuada pelo governador, que foi prometida e cumprida. Vale a pena, viu? Pega a família toda, vai no domingo, no fim de semana. Vale a pena, claro, prestigiar, né? Afinal de contas, é nosso, fica tão pertinho aqui de São Luís, né? Vou para o intervalo. E aí, no próximo bloco, a gente traz um levantamento que aponta que o transtorno mental tem sido a principal causa aí, e tem levado pelo menos mais de 500 mil de licenças médicas só em 2024. E tem ainda mulheres que contam lutas e desafios das mulheres, isso por meio da arte. É um instante só, viu? Não sai daí não que eu volto já já. De volta com o nosso Revista Maranhão e olha, se você chegou só agora, muita calma nessa hora, tá? Daqui a pouquinho, no finalzinho do programa, você pode rever todo o nosso conteúdo. Basta você acessar a nossa TV Assembleia lá no YouTube e aí você procura o nosso Revista Maranhão. Vai estar disponibilizado lá todo o nosso conteúdo de hoje e aí você já pode até encaminhar para outras pessoas, tá bom? Claro que informação, conhecimento é sempre muito bom. E olha só, gente, um levantamento feito pelo Ministério da Previdência Social está mostrando o quanto é urgente cuidar da saúde mental. E claro que tem sido, inclusive, uma das principais causas de afastamento e licenças médicas. Você vai ver que em 2024, mais de 500 mil de pessoas pediram licença. O Brasil vive uma crise de saúde mental que vem impactando diretamente o cotidiano de trabalhadores e empresas. É o que aponta um levantamento feito pelo Ministério da Previdência Social. No ano passado, os transtornos mentais foram as causas de quase 500 mil de licenças médicas concedidas. No Maranhão, quase 4.000 afastamentos por saúde mental foram notificados. Esta profissional, que prefere não se identificar, teve problemas com o estresse no ambiente de trabalho. Eu fui solicitada para um trabalho que ninguém queria fazer. Então eu peguei como desafio pessoal e profissional e comecei a trabalhar. E a partir de um determinado momento eu comecei a me sentir sobrecarregada. Então tinha excesso de funções, eu sentia palpitação, eu comecei a ter bastante insônia, o que fez com que o meu sistema imunológico desse uma caída, né? Fiquei bastante nervosa com uma notícia a respeito de algo que a empresa ia passar, né? Uma instabilidade e algo que poderia me atingir diretamente. Então, nesse dia, eu tive visão borrada e fiquei praticamente sem enxergar nada durante 30 minutos. Para tentar diminuir esses números tão preocupantes, o Ministério do Trabalho e Emprego atualizou uma norma regulamentadora que obriga as empresas a adotarem medidas específicas que possam garantir a saúde mental dos seus colaboradores. Entre elas, as medidas que devem ser adotadas estão: realizar análise ergonômica do trabalho, incluindo aspectos como carga mental e organização de tarefas, implementar programas de apoio psicológico para os colaboradores, estabelecer políticas contra assédio e discriminação, monitorar níveis de estresse no ambiente de trabalho, promover equilíbrio entre vida profissional e pessoal dos funcionários. Para esta psicóloga, os transtornos mentais causados por um ambiente de trabalho nocivo refletem em uma mudança de comportamento em todas as áreas da vida. A gente
considera sempre todos os ambientes da vida do nosso paciente. Então, não só o trabalho, né? A gente tem que ver também como é que estão as condições de vida dessa pessoa. Como é que funciona essa família? Ele é o provedor? Ele ou ela é o provedor, né, dessa família? Também tem a questão, dentro do ambiente de trabalho, de saber que cargo que você assume. Você tem uma sobrecarga de funções? Ela fala também sobre a importância da implementação das novas regras e de um psicólogo para ajudar a identificar os possíveis problemas que podem afetar uma equipe profissional. A norma diz que as empresas elas precisam encontrar estratégias de identificar alguns fatores psicossociais que afetam no ambiente de trabalho. Mas também é muito importante falar aqui que lá na norma eles não falam que precisa ter um profissional da psicologia, um profissional de saúde mental dentro da empresa, infelizmente, né? Mas fala que que a empresa ela pode ter consultores. Olhem para esse profissional de saúde mental como alguém que vai agregar muito à sua equipe. E mesmo com todas as medidas tomadas, é importante que cada funcionário perceba como está a sua saúde mental e pedir ajuda de um profissional quando necessário. Viu só, né? O quanto é importante cuidar do corpo, mas cuidar da mente também. Afinal de contas, é o que nos impulsiona, que nos deixa bem, né? Dispostos durante o dia, e precisa sim cuidar da mente, viu? Nos move, então tem que ter muita atenção. E olha, por falar em atenção, vamos falar dos desafios das mulheres, mas desafios que estão sendo contados pelas próprias mulheres. Esse é o propósito de uma coletânea de trabalhos produzido pelo curso de arte da Universidade Federal do Maranhão e que tem colocado aí em evidência a resistência da arte produzida por mulheres. As várias esculturas de mulheres sem um rosto definido explicam com clareza o que a exposição coletiva entre elas quer transmitir. Os trabalhos evidenciam as vivências, lutas e conquistas femininas na sociedade. Aqui várias mulheres puderam expressar, estão inseridas na arte, estão falando com a sua voz sobre as suas próprias questões. E sim, a nossa força, a nossa sensibilidade vem junto e estamos aí para isso, né? Coletivamente, conseguir o nosso lugar, manter essa perspectiva, né? Na obra da Juliana, a deusa onça traz a lenda da mulher indomável, capaz de proteger até mesmo os homens que cometem os maiores erros de suas vidas. Este quadro, intitulado Mulheres que Cantam e Dançam para a Lua, Céu do Meu Quintal, mostra bem a força que as mulheres têm quando estão unidas. Assim como esta obra que retrata a força de uma mãe que alimenta seu filho. Na tela de tecido de camurça, memórias gravadas para eternizar as experiências de uma mulher. Entre elas é uma exposição que reúne trabalhos de 13 artistas maranhenses. São obras de professoras e alunas do curso de artes da Universidade Federal do Maranhão e de artistas renomadas no cenário local, que exploram a luta e resistência da arte produzida por mulheres. As gerações, elas dialogam, né? A gente está aprendendo tanto, estando aqui com mulheres mais experientes, também que têm outras formas, outros métodos de produzir a sua arte. Também isso não é limitado. O que a gente vai fazendo, o que nós somos agora também não é estático. Estamos aqui para aprender, para estar se inserindo, e como mulheres nós já podemos estar em todos os lugares. A exposição reforça a importância da visibilidade para as mulheres artistas, promovendo um diálogo entre diferentes gerações, incentivando novas e velhas vozes a usar a arte como ferramenta de protesto e conscientização. Nós, enquanto Universidade Federal do Maranhão, enquanto Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, entendemos da importância do papel das mulheres na sociedade, de realizar ações como essa, que não apenas celebra a arte, como eu disse, mas também celebra a força, a importância, o papel da mulher na sociedade, no seu contexto social, a sua dinâmica enquanto ser social, a força que essas mulheres têm no contexto da sociedade. A exposição entre elas está aberta ao público no Palacete Gentil Braga, na Rua Grande, no centro de São Luís, até o dia 31 de março, das 8 horas da manhã às 2 da tarde. Uma oportunidade de se emocionar com cada obra e viver essa experiência única em uma jornada de arte feminina transformadora.
de parabéns, né? Que a gente possa resistir cada vez mais, porque as lutas, as dores, né? A caminhada, ela existe e tem que existir mesmo, mas a gente precisa dar a volta por cima. E que bacana as mulheres contando essa história de mulheres e com tanta valorização, né? Que sirva aí para que a gente possa olhar e ter muito mais força para seguir em diante. Beijo no teu coração, fique em paz, uma semana abençoada, e se Deus quiser, segunda-feira a gente está de volta, tá? Não esquece, um passinho de cada vez a gente chega lá. Tchau!